18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está aí na sintonia certa, né? Você que está ligado aí em 100,7. Começa agora o programa 18 horas. Aqui na Mix, né? Aqui é o espaço do jornalismo sério, feito com responsabilidade, especialmente para você, ouvinte. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares, juntos com você até às 7 da noite. A equipe, né? Claro, do jornalismo, Paulo Castro, Sérgio Cártolo. Olha as viagens do Carlão. Tudo bem, Karime? Segunda-feira e até aqui, né? Conseguimos chegar até aqui. Até aqui Deus nos ajudou, né? Não começou o babado da semana, gente. Começou a semana, segunda-feira, estamos juntos novamente até sexta-feira, das 6 às 7 da noite, aqui com o programa 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia, você que está sintonizado em 100,7 aqui na Rádio Mix. E aqui começa o programa 18 horas, você já sabe, né? Aquelas reportagens exclusivas que só a equipe do jornalismo 18 horas faz pra você. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, evidentemente, né, tivemos um fim de semana maravilhoso, estupendo, gostosíssimo, tranquilo. Foi ótimo. Não foi também. Tudo de muito bom, né? Tudo de muito legal, hein? Tudo bem, Cidão? Segunda-feira, tranquilo. Tá super, né, sempre. Não é como a Karine, assim, tá no gás total, mas estamos aí. A gente tá nesse mesmo deslumbre, né? A Karine é louca, a família pensa que é alegria, meu. A pessoa já nasceu louca, assim. Aí, Paulo Castro, tudo bem? Boa noite pra você, o nosso diretor de jornalismo, tudo certo? Boa noite, Carlão, Karime, Cid, M, Luciano e ouvinte da Mix. Hoje o programa tá imperdível, viu, Carlão? Bacana. O que temos pra hoje, M, Luciano? E eu já chego com os ingressos de cinema, né, Karime? Com certeza, já chega aí abalando o Isso pessoal. mesmo, e eu quero dizer que a Karime é a pessoa mais animada que eu conheço na vida. Numa segunda-feira tipo assim, a gente tá debaixo de chuva, ela, viva segunda-feira. Eu já falei, ela é louca, a família pensa que é alegria. Ela é louca, gente. Importante é ter saúde, gente. Pois é, e você que tá aí no Super App Mano, no canal da Mix, tá concorrendo a ingressos para os cinemas, né? Vamos presentear 2 pessoas. E o meu produtor está de volta, sim. Rodrigo! Surgindo da cinza, meu irmão. Depois de uma semana. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito bem, 6 horas e 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Vamos juntos com você, juntos no melhor Mix até às 7 da noite. Você está ouvindo Mix 18 horas. Muito bem. E o Coringa, olha aí, dirigido por Todd Phillips, estrelado, né, por Joaquin Phoenix, ultrapassou a marca de $1 bilhão arrecadados em bilheteria na última sexta-feira, dia 15. É o primeiro longa de classificação restrita a atingir a marca e o 13º baseado em quadrinhos a chegar até lá, olha aí, uma grande marca. O Coringa agora ele quebra aquela marca recorde, né, do Deadpool e já é considerado o longa mais rentável do universo dos heróis. Isso é claro. A gente tem que levar em consideração o orçamento discretíssimo, né, do Coringa, que foi o grande vencedor do Festival de Veneza este ano e levantou diversas polêmicas a respeito da abordagem violenta e contraventora de Arthur Fleck. Pois é, né, Cid? Você até comentou aqui, né, que não é um filme para levar criança, não, né? De jeito nenhum. Mesmo. Mas o pessoal insiste, né? Então, fazer o quê? O filme é violento, de uma abordagem política intensa e certamente essa nova história do palhaço do crime será lembrada por muitos e muitos anos. É sem dúvida um filme imperdível. Karime assistiu, Carlão já foi também. Ainda não vi o filme. Para, velho. Vamos lá, eu assisto de novo. Vou com você, Mas a Karime assistiu ontem, né, Eu Karime? assisti ontem. E é bom, Karime? Tu gostaste? Maravilhoso. Assim, eu sou fã desse universo, sou fã, meu herói preferido é o Batman, porque o vilão, o antagonista que faz o herói ser tão bom, né? Porque a medida é essa, né? O vilão tem que ser muito mal pro herói ser realmente bom. Deixa eu aproveitar que perfeito. Deixa eu aproveitar que o nosso produtor tá aqui. Como é que é o nome do outro Coringa anterior a esse, cara, que foi bom demais? Ele já até morreu. Heath Ledger. Pois é, mas Irmão, antes teve aquele da pra mim, aquele Arlequina, cara que também não bombou. Mas vamos lá, polêmica à parte. Ele era imperdível aqui. Polêmicas à parte, esse filme, ele mostrou como ninguém, como é que surgiu essa mente maldosa e psicopata desse vilão de Gotham City, né? Porque nos outros filmes a gente já vê o Coringa formado. Aquele primeiro lá com o... esqueci o nome dele também. O primeiro que foi nas telas, das grandes telas.
Jack Nicholson. Aquele foi maravilhoso, mas ele já era o Coringa. A gente não viu. Porque essa história só tem no DC, né? Só tem nos quadrinhos. E foi perfeita, ela foi fiel demais. Você realmente vê a violência e a maldade gratuita do personagem. Eu só achei que o filme abusou de cenas que acho que o diretor queria que fossem épicas. Mas eu acho, Karine, que ele se baseou no Coringa do Heath Ledger. Foi. Puxou pelo lado psicológico. Exato. Porque o Coringa é um personagem, assim, muito tenso. Eu só acho que ele prolongou demais algumas cenas, ele é meio longo, poderia ser mais curto, mas é claro que Joaquin Phoenix está perfeito, é o meu Coringa preferido. Vale a pena, então, assistir. Vale. Né? Vou nessa, então, ok? Agora são 6h05 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. E o dólar comercial fechou hoje cotado em R$ 4,20. É a maior cotação da história, superando o recorde que era de 13 de setembro de 2018, quando encerrou negociado a R$ 4,12. O valor é resultado das negociações comerciais entre China e os Estados Unidos, que estão a passos lentos e influenciando o mercado da moeda americana no mercado internacional. E o dólar turismo é aquele que vale para quem faz o câmbio para usar nas viagens internacionais. Foi cotado hoje a R$ 4,62. 18 horas. Bom, e nasceu neste domingo o bebê de Rosilânia de Araújo Roque, de 34 anos, a única, sobrevivente da chacina que aconteceu na noite deste sábado, dia 16, na zona norte da capital. Grávida de 8 meses, a mulher foi baleada na cabeça durante a ação criminosa. Ela foi levada para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, na zona leste, onde estava internada em coma. Bom, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a Suzam, Rosilânia Roque passou por uma cirurgia na cabeça e deu à luz, por parto cesariano, a um bebê do sexo feminino por volta das 10h30 da noite de ontem, de domingo, né? A paciente está sedada em leito de UTI. A recém-nascida está estável em unidade semi-intensiva. Agora vamos conferir a reportagem sobre esse assunto com Odinei Araújo. O assassinato de uma família inteira, sábado, no bairro Nova Cidade, causou pavor em toda a sociedade, que ainda nem havia se recuperado do choque das decapitações ocorridas mês passado na comunidade Monte Oreb. Para o sociólogo da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio, Manaus tem convivido com organizações criminosas há muito tempo, mas ultimamente as facções estão mais atuantes. A diferença enorme que a gente tem percebido a partir do governo Wilson Lima, mas já no governo Mello também já se verificava, é o enfraquecimento do poder policial, o enfraquecimento do sistema de investigação e o enfraquecimento da ação de inteligência do aparelho de segurança pública do Estado. O deputado estadual Serafim Corrêa diz que a sensação de insegurança se torna maior quando a polícia não consegue descobrir quem são os autores dessas chacinas ocorridas em Manaus. A Secretaria de Segurança precisa dar uma resposta sensata, serena, equilibrada e demonstrar cabalmente que tem o controle da situação. O governador Wilson Lima admitiu hoje, durante a entrevista coletiva, que a polícia do Amazonas não é suficiente para conter essas facções. A gente entende que ali é uma extensão muito grande, de aproximadamente 4.000 quilômetros de fronteira de água e de mato. Nós temos um déficit na polícia militar, sobretudo no interior, e também da polícia civil para fazer esse monitoramento. E o que a gente tem percebido com relação aos crimes que têm acontecido na capital, 80% deles têm relação com o tráfico de drogas. Na comunidade Monte Oreb, inclusive, de acordo com reportagem do jornal A Crítica desse domingo, as 12.000 famílias do local se submetem às regras impostas pelo crime organizado, que controla não só a comunidade, como também a vida dos moradores. Volto com vocês. Bom, falar o que disso, né? Então, uma chacina que chocou realmente toda a cidade. Foram 5 pessoas da mesma família executadas dentro de casa com um tiro na cabeça. Uma atrocidade que deixa todos nós impactados, enojados e com sentimento total de insegurança, né? Eu acho que aqui é uma... Bom, enfim, não se vê uma ação nem de governo, ninguém, para tentar conter essa guerra entre facções, que está em todos os bairros de Manaus, em todas as zonas da cidade.
eliminando vidas principalmente dos jovens. Nessa chacina aí do bairro Nova Cidade morreram 2 adolescentes, né? Uma menina de apenas 14 anos, outra de 17 anos e um rapaz de 18 anos que não tinham, né, segundo a polícia, envolvimento nenhum com o tráfico. Uma família inteira executada a sangue frio. E horas depois, os assassinos ainda tiveram a ousadia de voltar ao local do crime e perguntar se ainda tinha alguém vivo dentro da casa. Mas é muito estranho, né? Acho que é a certeza da impunidade, a incerteza de que eles realmente mandam no local, né? Bom, segundo apurou a polícia, o alvo dos pistoleiros era um outro jovem que vendia drogas na área e que, ao perceber a ação, conseguiu fugir por trás da casa. E essa ação toda aí deixou o quê? 5 pessoas mortas e outras gravemente feridas em mais uma chacina na cidade. Você diz tudo aí, sabe? A questão da impunidade, saber que não vai voltaram, né? Que não vai ter nenhum tipo de ação realmente mais veemente contra eles, acaba nisso, né? Com essas 5 mortes aí, sobe para 80 o número de vítimas em chacinas só este ano aqui em Manaus. Definitivamente virou uma terra sem lei, é um faroeste caboclo, em que 2 facções criminosas estão em guerra declarada, sendo apenas observadas pelas forças de segurança. Bom, e o pior, né? Indiferente a toda essa situação de calamidade, de insegurança absoluta, de terror, de caos, o governador do estado viajou no dia da chacina para São Paulo para ver a corrida de Fórmula 1, né, que aconteceu no domingo no Autódromo de Interlagos. A informação foi confirmada, inclusive, pela assessoria de comunicação. Qualquer gestor com o mínimo de responsabilidade, né, teria cancelado a viagem e ficaria na sede do governo supervisionando a ação da polícia para localizar e prender os autores da chacina. Mas, não. Ele ficou se divertindo no camarote de uma empresa multinacional de quem era convidado. Pois é, na tela do governador tá passando outro filme, cara. Não é esse aqui, não. Bom, pois é, aqui no Manos estão todos assim indignados. A Rosalva não sabia desse número, né? 80. Realmente, Manaus está um mundo sem lei, já comenta a Andréa Rodrigues. É um número realmente muito alto. A Rosalva, ela afirma isso. Realmente 80, né? O número total mortos em chacinas esse ano é realmente absurdo. A situação da violência no Amazonas está sem controle. É isso que resume, né? Já passou da hora do governo do estado se declarar incompetente, ok, abrir o jogo mesmo, olha, não dá, não consigo combater a criminalidade e pedir sim intervenção do governo federal. O Rio de Janeiro fez isso. O certo é que do jeito que está, com esses números, da forma com que as pessoas estão andando nas ruas com medo, essa criminalidade não dá para ficar. O governo federal também deve assumir, tá, sua responsabilidade e ajudar no combate dessas facções, aumentando o policiamento, principalmente na fronteira, gente. O estado do Amazonas é gigante. O narcotráfico entra por aqui, passa por aqui. Então, realmente é necessário, é preciso ter uma ação e uma parceria do governo federal com isso, né? Para que neutralize aí as lideranças nessas fronteiras. Chega, a população exige uma solução. As pessoas precisam ter paz. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a Amazônia perdeu em 12 meses 9.762 quilômetros quadrados de floresta, segundo dados projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite do INPE. Isso representa um crescimento de 29,5% na comparação com o igual período de 12 meses anteriores. Esse índice de desmatamento na Amazônia é maior desde 2000, é o maior, né? Desde 2008. Bom, o estado com maior área desmatada no período de 1º de agosto de 2018 a 31 de julho deste ano foi o Pará, com 39,56%. O Amazonas perdeu 1.400 quilômetros de floresta e ficou em terceiro lugar na região, com 14,56%. Pois é, e o aumento desse ano é o terceiro maior da história. Aumentos tão acentuados só foram vistos nos anos de 95 e 98. Em 1995, o crescimento foi de 95% e a taxa alcançou o pico histórico, 29.100 quilômetros quadrados de área devastada. Já em 1998, o aumento do desmate foi de 31%. Economia.
Na próxima semana acontece a primeira edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, a FESPIM, que traz a proposta de associar a visão de negócios com a conservação da Amazônia. Muito bem, pensando em como discutir a gestão florestal no Amazonas durante a feira, será lançado um e-book que faz um diagnóstico e descreve o setor no estado. Confira na reportagem de Júlia Gomes. O livro digital intitulado Diagnose e Descrição do Setor Florestal no Estado do Amazonas pretende discutir o processo de formulação de uma proposta de política florestal para o Estado. Segundo um dos autores do e-book, o professor Sérgio Gonçalves, o tema floresta desperta a atenção de dezenas de segmentos, em especial quando se trata de Amazônia, e quer entender o setor florestal e a sua complexidade. É fundamental para planejar uma política florestal. Nessa publicação procurou-se evidenciar o quadro situacional em relação à caracterização física, legal e institucional do setor, né? E das florestas do estado do Amazonas. Não se tem nenhuma pretensão em esgotar o assunto, mas a ideia é que pudesse subsidiar, né, um processo de debate para a construção de uma política florestal para o estado do Amazonas. O lançamento do livro será durante o segundo dia da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, a FESPIM, às 8 horas da noite, no estande do Instituto Piatã, o Instituto de Inteligência Socioambiental e Estratégia da Amazônia, que organiza o evento, que acontece entre os dias 27 e 29 deste mês no Estúdio 5. Volto com vocês. 18 horas. Cidades. Manaus é a quinta cidade do país que mais registra novos casos de HIV. Só nos 7 primeiros meses deste ano foram diagnosticados 330 casos e 124 pacientes soropositivos morreram. Isso segundo os dados da Fundação Medicina Tropical. Um levantamento da Secretaria de Estado aponta que 14.100 pacientes estão em acompanhamento e terapia antirretroviral no Amazonas, sendo aí 13.200 só em Manaus. E as pessoas não estão usando mais camisinha, isso aí é fato. Daí o crescimento das doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis e o próprio vírus da AIDS. Um país como o nosso não pode baixar a guarda, hein? Temos que ter campanhas de orientação permanentes. Sem conscientização, não tem como mudar esse quadro de jeito nenhum. Carlão, eu digo mais, tá? Porque depois que descobriram o coquetel para o tratamento, né, para a pessoa conviver com AIDS, houve aí um relaxamento de todos. Isso de acordo com várias reportagens, vários artigos de pessoas especialistas, né? E isso é claro, principalmente entre os jovens, porque pela idade, né, são mais inconsequentes, né? Nada acontece com o jovem, lógico. Não é mais falta de informação. Acho que as campanhas existem, são intensificadas, todo mundo sabe de cor e salteado o que é para fazer, né? Falta mesmo a conscientização, para muitos acho que até agora a responsabilidade, porque é importante frisar que conviver com AIDS, com os efeitos violentos dos remédios desse coquetel não é fácil, não. Eu já entrevistei muitas pessoas que vivem, muitas mulheres, elas precisam de um atendimento pro resto da vida de médicos, porque o organismo, às vezes, ele não aguenta os efeitos colaterais dos remédios, que são muito fortes. Várias delas, às vezes, não conseguem levantar da cama. Então, conseguir conviver com o efeito colateral desse coquetel não é fácil, gente. Eu acho que deveria ter agora uma campanha em que essas pessoas poderiam ser protagonistas e elas deveriam explicar como é difícil conviver com esses remédios, com os efeitos colaterais. Não é fácil. Se o jovem está pensando, eu tomo um remédio e fico vivo, não é assim, sabe? Não é um passeio. É uma luta diária. É uma luta diária, a palavra é essa. Eu conversei com várias que convivem, com várias pessoas que convivem e vivem essa realidade. É uma luta diária. Tem que usar a camisinha e ponto final. Com certeza. Pois é, eu assisti uma reportagem esse fim de semana sobre o Sugar Daddy, que a gente até falou aqui, lembra? Sim. Saiu uma matéria no Fantástico, né? Eu acabei acompanhando um pedaço dessa matéria e você percebe já que a própria Rede Globo já não tem mais essa preocupação em orientar quanto a essa questão. Fizeram a reportagem tranquilamente, não se falou em camisinha, como é que é o uso do negócio, proteção, absolutamente nada. Quer dizer, o que interessou de fato, o foco foi a matéria e nada além disso. Então a conscientização e responsabilidade, né, gente? Porque não é fácil, viu? 18 horas. Política.
Mais de 60 projetos de deputados estaduais do Amazonas foram vetados pelo governo que eles apoiam. A maioria por inconstitucionalidades, ou seja, eles apresentam e votam projetos que não podem aprovar. Tudo isso gastando recursos que poderiam ser empregados em projetos de lei que realmente podem melhorar a vida da nossa população. O repórter Azaf Augusto tem outras informações. Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas já tiveram mais de 60 projetos de lei vetados pelo governador Wilson Lima, de fevereiro até novembro de 2019. Segundo informações levantadas no site da Assembleia, os vetos são total ou parcial, e praticamente todas as vezes o motivo é por inconstitucionalidade. É quando um deputado tenta criar uma lei inconstitucional. Entre as propostas vetadas estão algumas de ex-deputados, mas o destaque são para as matérias dos próprios aliados ao governador, como a líder do governo, Joana Dark, que apresentou o projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação para o atendimento do animal comunitário do estado do Amazonas. Como acontece com a maioria dos projetos de lei vetados neste ano, o projeto de Joana Dark foi aprovado pelo plenário e encaminhado ao governador, que deu o veto total. E depois, os deputados não derrubaram esse veto, aceitando a imposição do executivo. Volto com vocês. Muito bem, Mix 6h21, né? A primeira da playlist 18 horas de hoje. Vamos ouvir um dos artistas que mais liderou aí a parada de singles nessa década. Trata-se aí do Bruno Mars. Segundo a Billboard, a parada de singles teve grandes nomes reunidos e o single vencedor foi a parceria entre Mark Ronson e Bruno Mars em Uptown Funk em 2014. Pois é, a música permaneceu 14 semanas no topo da parada dos Estados Unidos. Falando em parceria, vamos ouvir agora o single de Bruno Mars em Cardi B. Vamos lá, prepare-se você que tem o aplicativo humano. Vamos conferir esse clipe, Please Me. Playlist 18 horas. 6 horas e 25 minutos em Manaus, a primeira da playlist de hoje, Cardi B, Bruno Mars, a música Please Me aqui em 100,7. Pra ver como é interessante, né? O Bruno Mars, cara, ele pode fazer... Esse cara dança demais, bicho. O ídolo dele é Michael Jackson, pois é, né? mas o que você acha eu também, acho que né? o primeiro é o que marca, cara. Tudo que esse cara fizer não adianta, que ele não vai cobrir nunca o Michael Jackson. Não, é lógico que não, é uma homenagem até que ele faz. Pois é, mas é uma homenagem. Não, digo que... É uma referência. Pode fazer qualquer coisa, bicho. Mas ficou o Michael Jackson na cabeça, não tem jeito. Vamos lá. 18 horas. A vara especializada da dívida municipal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas marcou para esta quinta-feira, 21 de novembro, às 10 horas, o leilão do prédio da Santa Casa de Misericórdia de Manaus. O leilão será realizado no auditório do Fórum de Justiça Ministro Enoque Reis, né? E o imóvel foi avaliado em 15 milhões e 839 mil reais. O leilão é resultado de ação do município de Manaus para execução fiscal de dívida ativa. Mix. Bom, trabalhadores da saúde terceirizados recuam e greve marcada para hoje fica suspensa até 29 de novembro, após intervenção do Ministério Público para que o governo assumisse pagamento dos meses atrasados. Pois então, pela proposta, o governo vai depositar os atrasados diretamente na conta dos trabalhadores sem passar pelas empresas. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A greve foi aprovada após várias tentativas de acordo com empresários e governo para atualizar o pagamento dos trabalhadores terceirizados da saúde. Alguns estão com salário atrasado há 6 meses. Em reunião na sede do Ministério Público do Amazonas, com a presença da Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara, e do Procurador-Chefe do Ministério do Trabalho, Jorcinei Dourado, o governo do Amazonas se comprometeu a pagar aos terceirizados o piso da categoria, adicionais noturno e de insalubridade e vale transporte. O acordo foi confirmado hoje pelo governador Wilson Lima durante coletiva de imprensa. A sugestão do Sindiprive é que o pagamento a esses enfermeiros e técnicos em enfermagem será feito diretamente a esses servidores. Então nós estamos planejando o pagamento dos meses de novembro e dezembro. Isso deve ser realizado agora entre os dias 20 e 21 de novembro e a outra parcela no mês de dezembro. Nesse primeiro momento nós vamos fazer isso e aí nós estudamos uma possibilidade para que o governo do estado tenha essa relação direta
o servidor terceirizado. A presidente do Sindiprive, Sindicato dos Trabalhadores de Saúde Terceirizados do Amazonas, Graciete Mouzinho, deixou claro que a greve não está cancelada, mas apenas suspensa. A gente não suspendeu a greve definitivo. Nós suspendemos até dia 29. É claro que se de repente esse pagamento não vir para a conta do trabalhador, aí a gente vai cruzar os braços, sim, 70% dentro dos hospitais do estado do Amazonas. A Suzan está fazendo o levantamento de todos os terceirizados e no próximo sábado, dia 23, vai haver uma nova reunião para assinatura do termo. Os valores vão ser repassados pelo governo à Justiça do Trabalho, que é quem vai pagar os trabalhadores. Os terceirizados hoje representam 80% da mão de obra das unidades de saúde do Amazonas. Odineia Araújo para o 18 horas. Tá vendo aí, olha, foi precisa a intervenção do Ministério Público para garantir o pagamento dos trabalhadores terceirizados da saúde. Porque se dependesse só do governo do estado, essa situação seria prolongada e esses profissionais passariam as festas de fim de ano sem receber os seus salários. Parabéns aos promotores envolvidos. Parabéns, mas a galera ainda tá com salário atrasado. Aí tem gente que até 5 meses sem receber. E aí esses terceirizados aqui do estado do Amazonas, eles sofrem com dívidas, problemas de saúde, até ordem de despejo. Faz ideia? O drama dessas famílias já dura mais que 4 meses, como explica a repórter Nathalie Moraes, que conversou com esses trabalhadores. Os terceirizados acumulam dívidas e recorrem à família e a amigos para fazerem frente às suas necessidades básicas. Sem o teto e com o apartamento prestes a ser leiloado, a enfermeira Maria do Carmo falou sobre as necessidades que vem enfrentando ao longo desses meses. Sendo mãe e pai de seus filhos, a enfermeira que atua no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto já não sabe mais a quem recorrer. Quase 4 meses sem receber. Se o governo não me paga, eu não tenho como pagar. Então, meu apartamento foi para leilão. Eu vou ficar sem casa, sem ter onde morar. Culpa tudo do governo, porque trabalhar eu trabalho, eu cumpro horário, eu nunca faltei. Tem que dar um jeito de conseguir gasolina para vir. Quando não é a mãe, é o pai que ajuda. No caso, meu pai e minha mãe me ajudam. E é assim, falta comida em casa, falta tudo. Na casa da enfermeira Rejane Lima, que trabalha no Instituto da Mulher Dona Lindu, a situação não é diferente. Os meses de salários atrasados levaram a trabalhadora à depressão. Afetou o meu psicológico pela falta de pagamento, dobrou o trabalho. Então as pessoas faltavam trabalho e a gente não tira a razão delas. E aí quem ia trabalhar ficava sobrecarregada. E isso mexeu muito comigo, principalmente com a minha saúde. Eu me sentia sobrecarregada, eu me sinto injustiçada. A saúde do Amazonas está um caos. Emocionada, a enfermeira relatou a dificuldade enfrentada com seus filhos. É muito triste ouvir um filho pedindo pão e você ter que responder: bebe água que a fome passa. Tudo por conta desse governo. Ao todo, são quase 6 mil servidores que estão com os salários atrasados. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Política. Depois de expulsar o deputado Saulo Viana, o Partido Cidadania entrou nesta segunda-feira com representação no Tribunal Regional Eleitoral, pedindo a cassação do deputado Saulo Viana por infidelidade partidária. O Cidadania alega que o mandato pertence ao partido e agora a sigla quer sua cassação para que o suplente tome posse. O processo de expulsão havia sido admitido pela Comissão de Ética do partido em setembro deste ano, assim que Saulo Viana aceitou ser o vice-líder do governador Wilson Lima na Assembleia Legislativa do Estado. A orientação da legenda seria para não compor a base de apoio do governo. Bom, Saulo foi expulso do partido no dia 7 de novembro. O diretório do Cidadania alegou que o parlamentar eleito em 2018 foi infiel às normas partidárias. Pois é, Saulo Viana se diz tranquilo, garante que não perde o mandato e sustenta que a corte do TRE vai rejeitar a ação do partido. Ele até já tem convite para se filiar ao Partido Liberal, o PL. Cidades. Na próxima quarta-feira, 20 de novembro, temos novo feriado. É o Dia Nacional da Consciência Negra.
A data marca discussões que envolvem o racismo, a luta pela igualdade social, religião, resistência e celebração da comunidade afro. E aqui em Manaus, o Quilombo do Barranco de São Benedito, segundo quilombo urbano do Brasil, promoverá na próxima quarta-feira uma programação alusiva ao Dia da Consciência Negra. Confira na reportagem de Júlia Gomes. O festejo, que é tradição na comunidade, terá início ao meio-dia, com uma ação de saúde sobre a população negra. Terá ainda exposição de artesanato da Associação Crioulas do Barranco de São Benedito, apresentações culturais de capoeira, maracatu, além de música, com grupos de pagode e a distribuição de feijoada, uma tradição dos moradores da comunidade, que é a segunda maior comunidade quilombola em área urbana do país. Ao todo, 44 famílias reconhecidas como afrodescendentes e descendentes de escravos vivem em Manaus. E o Quilombo de São Benedito, localizado no bairro Praça 14, zona sul da cidade, concentra 25 famílias, que são descendentes de escravos vindos do estado do Maranhão. Para Janaína Souza, uma das organizadoras dos festejos do Quilombo, a festa faz alusão a um dos símbolos de resistência e luta contra a escravidão. Essa comemoração nós fazemos para fazer alusão a quem sempre lutou pelas nossas raízes, a quem sempre lutou com muita resistência pelo povo negro brasileiro, que é Zumbi dos Palmares. O Quilombo do Barranco de São Benedito também é considerado patrimônio cultural e imaterial do estado do Amazonas. O título foi concedido pela Assembleia Legislativa do Estado em 2015. Volto com vocês. Mix. E por causa da reforma milionária no plenário da Câmara Municipal de Manaus, esta semana os vereadores de Manaus não vão fazer sessão. A última foi na última quarta-feira. E o presidente da casa apresentou as mais diversas justificativas para os parlamentares não se reunirem para discutir projetos. O repórter Azaf Augusto tem os detalhes. Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus vão passar uma semana inteira sem realizar sessão para discutir projetos de lei e assuntos de interesse da cidade. A justificativa é a reforma milionária do plenário e mini auditório da casa. Essas reformas vão custar mais de 2,5 milhões de reais aos cofres públicos e serão pagos para a empresa Renzo Construções, que já foi condenada pelo Tribunal de Contas da União por má aplicação dos recursos em uma obra no município de Lábrea. Sem trabalho em plenário, alguns vereadores vão cumprir agenda externa, como a solenidade de posse de defensores públicos na sede do governo e participação no programa de rádio da Câmara. A casa informou que as sessões desta semana foram compensadas, mas a próxima sessão está prevista apenas para o dia 25 e vai acontecer no auditório Zane dos Reis, já que o plenário vai ficar fechado por 3 meses. Volto com vocês. 18 horas. Previsão do tempo. E o tempo chuvoso, para quem gosta, essa noite aí vai ser mais uma noite de chuva, viu? Oba. A chance de chuva é de 80%, segundo informações aqui do Clima Tempo. A máxima pode chegar a 29 graus, olha que temperatura amena, viu? E a mínima não passa dos 23 graus. Bacana, então, vamos dormir hoje de conchinha. Fresquinho da chuva, o barulhinho da chuva é bom, né? Dormir com chuva. Agora 6 horas e 36 minutos em Manaus, boa noite para você em 100,7 aí na sintonia certa. Vamos agora com a segunda da playlist de hoje, né? No último sábado aí o Harry Styles apresentou em um programa de TV americano 2 canções que fazem parte do segundo álbum solo do artista, olha aí. Pois é, ele cantou o novo single Watermelon Sugar e a canção Lights Up, que fazem parte do novo álbum Fine Line, que tem previsão de lançamento para o dia 13 de dezembro. Pois então, vamos conferir agora Lights Up com Harry Styles. Playlist 18 horas. 6h39, mais uma que você conferiu aqui em 100,7, Lights Up, Harry Styles em 100,7. Foi a segunda da playlist de hoje. Agora 6h40, boa noite pra você na sintonia certa. Buenas 8 horas. E o clima de Natal já tá ganhando as ruas e as vitrines das lojas.
Estamos a pouco mais de um mês para o Natal. Época que é marcada por confraternizações, troca de presentes, amigo curto, né? Mas também nos leva a refletir que enquanto uns comemoram com mesas fartas, outros passam necessidades. Bom, isso também acontece com os bichinhos, né, gente? Cachorrinho, gatinho, né? Foi pensado nessa história aí que surgiu o Natal Solidário dos Pets. A campanha é organizada pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente. As arrecadações para o Natal dos Pets começam agora, nesta quarta-feira. E quem tem os detalhes é a repórter Nathalie Moraes. Um cachorro sadio abrigado em uma casa pode viver em média 17 anos. Já nas ruas, essa expectativa de vida chega a ser 3 vezes menor. Os perigos são muitos. Sozinhos e sem proteção, eles estão sujeitos a atropelamentos, agressões, doenças, envenenamentos e principalmente a fome. Foi pensando nisso que surgiu o Natal dos Pets. A campanha é para arrecadar rações para cães e gatos, além de donativos para abrigos e lares temporários dos bichinhos, como explica a delegada titular da DEMA, Carla Biagi. Com o objetivo de arrecadar ração, materiais de higiene, camas, coleiras, comedouros, para ajudar os abrigos e lares temporários que cuidam de cães e gatos abandonados e vítimas de maus tratos. As doações podem ser entregues na DEMA até o dia 20 de dezembro. As arrecadações para o Natal Solidário dos Pets já iniciam nesta quarta-feira. Só aqui em Manaus, são quase 300 mil animais abandonados vivendo nas ruas da cidade. Por isso, vale a pena ajudar o Natal dos bichinhos. Eu volto aos estúdios com vocês. E atenção, querido ouvinte, se você quiser ajudar o Natal dos Pets, o telefone de contato da delegacia é 3239-3870. Repetindo, 3239-3870. Ou você pode levar direto na delegacia do Meio Ambiente, né, que fica ali na Travessa Hermes Fontes, número 60, bairro da Compensa 3. Bom, e começou nesta segunda-feira a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Pessoas de 20 a 29 anos são o alvo dessa etapa. De acordo com o último boletim epidemiológico sobre o sarampo do Ministério da Saúde, esta faixa etária é a que mais acumula números de casos da doença. Nos últimos 90 dias de surto ativo, foram confirmados 1.729 casos nesse grupo. Exatamente, Karime. Esse público não tomou a vacina em nenhuma fase da vida e, se tomou, não voltou para aplicar a segunda dose necessária para a proteção. A ação será realizada em conjunto, pelos governos federal, estadual e também municipal. Vamos ouvir o que diz a chefe da divisão de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a Isabel Fernandes. A gente orienta que esse público procure as nossas unidades levando o seu cartão de vacina, porque o ano passado vacinamos muitas pessoas contra o sarampo nessa faixa etária. Então, provavelmente esse ano ele só toma a segunda dose e fica imune para o resto da vida. É importante que as pessoas estejam vacinadas com todas as vacinas preconizadas no calendário. No momento de surto, ela está tranquila porque ela está imune. Não deixar acontecer a doença para tomar a vacina. O importante é tomar antes a vacina. Olha, para se vacinar contra o sarampo, basta você ir até a unidade de saúde mais próxima com seu cartão de vacina ou documento com foto. A lista das salas de vacina e horários de funcionamento está disponível aí no site censa.manaus.am.gov.br. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. A entrevista do dia hoje é com a cantora Lívia Prado, que na quinta-feira agora, dia 21 de novembro, faz mais uma apresentação do show The Beatles Bossa Club. Show. Lívia divide o palco com Gisele Menezes, que também está aqui nos estúdios para conversar com a gente, ainda além de Miriam Abad e Nai Souza. O show será no Teatro Manauara, às 9 da noite, repetindo aí, quinta-feira, dia 21. Muito boa noite, lindas. Sejam muito bem-vindas aqui no programa 18 horas. Ai, boa noite. Boa noite. Gente, boa noite, obrigada, viu? Prazer estar aqui mais uma vez, pra gente falar do Beatles Bossa Club, que é um showzaço que a gente tem muito orgulho.
né? Aqui a Gisele do meu lado, essa voz potente, essa... Obrigada. E Gisele é roqueira, Gisele? É roqueira. E como mais ou menos, né? E como é que foi aí pra cantar? Pinta de roqueira, não. Isso é que é legal no Beatles Bossa, né? Porque a gente tem aí a mescla de vários estilos diferentes e que acabou que deu uma identidade única pro projeto, assim, muito legal. Foi um desafio? Pra mim, sim, um pouquinho. Porque na realidade a gente que vem do heavy metal, que vem de um negócio mais pesado, a gente tem que sair um pouquinho ali da nossa zona de conforto, né? Pra aprender coisas novas. Mas tá sendo muito, muito enriquecedor pra mim. No caso dela, assim, que tem aquela voz ampla, né? Diferenciada, tem que aprender a incorporar o menos. A conter um pouquinho. A conter, né? Por causa da bossa. Porque a bossa nova, né? E é engraçado isso, que até os próprios Beatles tentaram fazer uma bossa nova e nunca acertaram, mas como a música que eles fizeram se encaixa. É bem legal de ver, sabe? De ouvir. E a proposta é bacana no sentido de que não é cover dos Beatles. A gente não tá ali para personificar os Beatles. Está para dar uma interpretação pro legado deles, para as músicas dele, mas com uma pegada brasileira, um pouquinho de samba, um pouquinho de bossa nova. Quem rearrumou ou rearranjou isso foi o próprio Bandeira? Foi o Bandeira. O Bandeira é porque, como ele já trabalhou comigo no Amor é Bossa Nova, então a gente entrou meio que apaixonado por esse lance da bossa. Até o Roberto Menescal, quando esteve aqui em Manaus para fazer o nosso espetáculo Na Opinião de Nara, já estava fazendo um disco na época de bossa nova com Beatles. E a partir dali ele fez com The Police, fez com outras coisas. Então a gente bebeu dessa fonte e o Bandeira com certeza se inspirou muito ali para fazer os arranjos pra gente. Agora, que dificuldade deve ter sido para selecionar as músicas do espetáculo? Nem me falha, até hoje. Como é que vocês conseguiram? Como é que foi essa seleção? Na realidade, assim, eu fui a última a integrar o projeto, né? Já tinha ali uma pré-seleção. Acho que ele pode falar um pouquinho melhor como foi isso. Mas assim, a gente sempre foi muito livre, assim, pra escolher, pra colocar. Eu me identifico mais com essa música, que tal a gente colocar essa e tal, mas... Aquelas mais, que tinham uma dinâmica mais rock and roll, eu deixei com as meninas. Eu acho que tinha tudo a ver a Gisele e a Nai fazer essa parte. Porque já é uma pegada mais próxima do padrão de música que elas fazem, desenvolvem. Eu e a Miriam que é do lírico, mas também canta bossa, MPB, a gente ficou com aquelas mais fluidas, aquelas musiquinhas mais... As softs. Tranquilas, né? Porque as que elas fazem... Gente, mas aí a seleção, como é que deixa de fora umas? Como é que... difícil. Essa eu tenho um apego emocional maior, né? Eu tentei fazer o seguinte, eu tentei pegar alguma coisa do lançamento deles, dos primeiros discos, aí até quando eles foram amadurecendo, aí vão buscando um pouquinho mais de identidade deles, até a gente compilar os maiores sucessos de cada disco. E foi passeando por todas as etapas aí da carreira deles. O que muda daquele primeiro projeto para esse? Bom, a mudança mais significativa é a ausência do piano acústico. Quando a gente estava no Teatro Amazonas, a gente teve a oportunidade de usar o piano acústico, e isso transporta o nosso maestro para um outro patamar diferenciado da banda. E a gente se coloca no público de uma forma mais... a gente consegue andar mais, porque o palco é maior. Entendi. Mas no Teatro Manauara, que a gente vai estar agora no dia 21, o palco é muito mais intimista. Então, o desenho do espetáculo, ele muda, e também o ritmo que a gente dá para aquelas músicas vai mudar um pouco também, porque a dinâmica muda, e com isso a gente pode fazer uma alteração ou outra no nosso repertório, porque a gente vai sentir mais o público. É muito diferente quando você tem um certo distanciamento e quando você tá mais perto dele. Imagina. O pessoal aqui do Mano tá super, assim, curioso, querendo assistir, achando o projeto muito bacana. E a Gisele Souza falou que já pensou pegar as músicas do Nirvana e CDC Olha! e fazer um espetáculo. Com certeza. Olha aí. Já passou pela cabeça da gente, sim. O Beatles tá fazendo 1 ano já dessa ideia. Parece que foi ontem. É verdade, passou rápido. E já estamos há 1 ano, e ele tem um momento para acabar. Tudo que começa tem um meio, tem um fim. Então ele finaliza em abril.
E a partir dali a gente já está pensando uma outra história, né? Eu tô muito fascinada pela black music. Eu acho que vai ser um black music, uma black bossa, entendeu? Mas Lívia, me diz uma coisa, eu fiquei meio confuso agora. Sai o piano, entra o que no lugar? O teclado entra, mas não é a mesma coisa que um piano acústico. Lógico. Né? Ele muda, inclusive, aonde ele vai ficar. Muda o arranjo do palco. Vai ficar mais pra cima, pelo jeito, né? Eu acho que ele vai ter uma pegada mais... Assim, por estar mais perto, a gente vai poder sentir mais esse público. O Manauara tem essa característica, né? Ele tanto pode ser um palco que vai abrir para 2 públicos, quanto ele vai fechar para um público só, mas que as pessoas cantam junto. Eu vejo muito isso. Quem vai estar acompanhando vocês? Pode já dar uma prévia aí? Guitarra, os músicos, baixo? Gisele, lembra de todos os músicos assim de cabeça? Não me recordo agora. Quem é o guitarrista? Esse é o cara mais importante pra mim nesse show. Ai, você me pegou, eu não vim preparada pra isso. Deu um branco. Eu sei dizer que é uma paz que é do Amazonas Jazz, como que chama lá? Acho que é Amazonas Jazz Band. Isso. Ele é bom. Ele é fenomenal. O Carlão, então ele é bom. Então ele é bom. Ele é fenomenal. Eu não quero errar e falar o nome. Eu conheço tanto músico e às vezes eu posso estar... Não tem problema, nós vamos falar aqui depois. Durante a programação a gente fala, convida de novo. O pessoal do Mano está encantado com a ideia. Tá falando que realmente o guitarrista é a alma do show. Estão querendo ingressos, inclusive. A Gisele Souza pegou o seu gancho, né, da Black Music e deu a sugestão de Tina Turner e Aretha Franklin. Tudo. Arrasou, Nossa. né? Arrasou. Então vamos lá, vamos convidar as pessoas para essa semana, gente. É logo depois do feriadão aí, quem puder, né? Vamos convidar os ouvintes. Então, dia 21, 21 horas, 21, estejam conosco nessa aventura musical que é cantar Beatles em bossa. Eu, Lívia Prado, Gisele Menezes, Nai Souza e Miriam Abad estamos mais uma vez de volta com o projeto e aguardamos vocês nessa versão agora mais intimista no Teatro Manauara. A gente espera vocês, viu? Onde vai ser a venda de ingresso e o valor? Na bilheteria do teatro, né? Custa R$50, a meia entrada, como todo mundo sabe, 25. E é isso. Eu espero que vocês apoiem. Pelo site do Alô Ingressos, acredito também dá pra comprar, né, Lívia? Isso, dá sim, também. As pessoas já estão mais do que acostumadas. Quem gosta de teatro, tudo. E eu acho, assim, importante que as pessoas deem valor ao artista local nos seus segmentos, naquilo que ele se propõe a fazer, porque nada é fácil. Conseguir realizar, gente, é muito difícil. E sem o público, não acontece ainda, né? Então, prestigiem. Valeu. Muito que bem. Muito obrigada pela entrevista, obrigada meninas. Aqui conversamos com Obrigada a cantora, também, gente. Imagina, Lívia Prado e Gisele Menezes. Estão falando aí do show The Beatles Bossa Club, que acontece quinta-feira. Legal. Obrigada, gente, pelo espaço. Viu? Boa noite pra vocês. Boa noite. 6h53. 18 horas. Bom, vamos com a terceira da playlist de hoje, hein? Que vem com a cantora Anitta, que participou da performance da abertura do Grammy Latino 2019, que aconteceu lá em Las Vegas na última sexta-feira. É isso mesmo, a música cantada na performance foi La Vida es un Carnaval, uma homenagem à cantora cubana Célia Cruz, e mesmo sem levar prêmios, a brasileira brilhou na apresentação. Anitta, né, gente? A Anitta é sempre um show à parte, tá? E nessa vibe aí, vamos ouvir a música Poquito, parceria de Anitta com o rapper Sueli. Ok. Playlist 18 horas. Mix 6h56, você conferiu aí a terceira, Anitta e Sueli Poquito, aqui em 100,7. Segunda-feira tem Giro do Esporte. 18 horas. Esporte. Vamos começar logo direto com o Brasileirão, né? O elenco do Flamengo fala sobre o título brasileiro com cautela, mesmo sabendo que a vitória sobre o Grêmio de 1-0 foi um passo enorme para essa conquista, né? Quando a diferença era 8 pontos, todos sabiam que o campeonato já tinha dono. O Flamengo ficou com apenas 2 pontos, né, para segurar matematicamente o troféu, mas com 13 pontos já não dá mais para ter cautela nenhuma, amigo. Tá decidido. Essa 33ª rodada deixou de vez o título brasileiro com o Flamengo. O rubro-negro tem um jogo a mais a ser disputado. E o Flamengo segue na liderança isolada aí, anos-luz, né, com 81 pontos. Lá atrás veio o Palmeiras com 68, seguido do Santos com 65, Grêmio com 56, Atlético Paranaense com 53, e sábado vai ter disputa pela Libertadores.
O Brasil é o tetra sub-17, tetra campeão. O Brasil reagiu aí após sair perdendo, né, por 1-0 pro México, mas venceu de virada por 2-1 e conquistou seu 4º título no Mundial Sub-17. O melhor desempenho em campo ficou com Lázaro, atacante do Flamengo, que entrou no segundo tempo para fazer o 2º gol brasileiro. Bom, sábado aqui em Manaus, o Amazonas Futebol Clube venceu o São Raimundo e conquistou o título do Barezão da Série B. Amazonas Futebol Clube e São Raimundo vão disputar a Série A do Barezão em 2020, é isso. 18 horas. Muito bem, Karime, já nos finalmente. Já estamos aqui nos finalmente com Amy Lucian e os nossos convidados para o cinema. Bora lá, lembrando que se não ganhou hoje, tem a semana toda ainda, Exato, né, Karime? gente, vocês são maravilhosos, participem. Isso aí, ó, quem ganhou foi a Yasmin Grandal e a Rosalva Andrade, parabéns. Parabéns, meninas, obrigada aí pela participação de todos, aliás, viu? 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, muito bem, prestem atenção nessa pergunta. Cadê o governador que votei para dar mais segurança? Foi feita esta pergunta por Dona Domingas Rodrigues, de 66 anos, no site Amazonas 1. Dona Domingas é avó de Luiz Carlos Roque de Souza, de 19 anos, executado com um tiro na cabeça enquanto dormia na chacina do último sábado no bairro Nova Cidade, em Manaus. Dona Domingas fez a pergunta que muitos eleitores de Wilson Lima estão fazendo em todo o estado. A pergunta é: cadê o governador? Ele prometeu, mas ainda não assumiu a bronca. Já se foram 10 meses de governo. A população vai vivendo as consequências da falta de inexperiência cada vez mais visível. E todos continuam esperando as melhorias prometidas, principalmente nas áreas de saúde e segurança pública, onde os problemas são mais graves. E fica aí sempre a pergunta: cadê o governador? Tenham todos uma boa noite. Boa noite, Karime, Cid, Paulo Castro e Amy Luciano. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Até amanhã, gente. Cadê esse homem? Continue bem, continue em 100,7. A gente volta amanhã com você a partir das 6 da tarde. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.